Olá, que bom te ver por aqui. Fico feliz com a sua perseverança. Vamos juntos aprender até o final. Hoje nós vamos aprender na prática sobre o livro de Malaquias. Então, voltando aqui um pouco, nós aprendemos com o livro de Filemon, estudando ele na prática. Filemon se encontra no Novo Testamento e agora vamos aprender com o livro de Malaquias, do Antigo Testamento. Então, o que eu tinha falado, como que a gente aprende? Fazendo perguntas, assim como criança. Então, escrevei: quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Em que situação ele escreveu? Então, quando você vai procurando as respostas para essas perguntas, você vai estudando o livro, ok? Então, vamos lá. Quem escreveu o livro de Malaquias? Malaquias. Malaquias era conterrâneo de Esdras e Neemias. Por que ele escreveu? Qual é o motivo? Qual é a causa? Para exortar o povo, para eles voltarem a obedecer às leis. Para que ele escreveu? Escreve aí essa pergunta. Para que ele escreveu? O que ele pretendia com esse livro? Levar o povo ao arrependimento. Quando ele escreveu? Malaquias escreveu após o exílio. Lembra que a gente estudou sobre exílio, os profetas do exílio, os profetas antes do exílio, durante o exílio, que a gente marcou lá no sumário da Bíblia, lembra? Malaquias ele escreveu pós-exílio. Então, aquele povo, deixa eu dar uma pausa aqui, aquele povo que ficou cativo na Babilônia, ficou lá 70 anos. Então, quando esse povo saiu, que Malaquias estava ali profetizando para esse povo. Qual era a situação daquele povo? Era um povo totalmente desanimado, que não estava vendo o cumprimento das promessas. Então Malaquias vem exortando aquele povo para que aquele povo cresce e se arrependesse. Malaquias, ele profetizou depois do exílio. O povo já tinha reconstruído os muros e o templo. Então foi naquela mesma época ali de Esdras e Neemias. Ofereciam sacrifícios errados, Então nós vamos estudar isso juntos, aplicando na vida. Então o que nós podemos aplicar na nossa vida através do livro de Malaquias? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ensina sobre arrependimento e tem uma ligação com o Novo Testamento. Então Malaquias é a promessa e Mateus vem cumprindo as promessas. Como eu disse, o Novo Testamento e o Antigo se encaixam perfeitamente. Não é só fazer, mas fazer do jeito certo. Então, vamos lá para o livro de Malaquias, para a gente ir entendendo isso? Então, aqui eu já dei para vocês as perguntas e as respostas, certo? Então, quando você for estudar um livro, você não vai ter as respostas, mas você já tem as perguntas. E na medida que você vai lendo, você vai descobrir as respostas, ok? Então, quando você vai procurar as respostas, algumas você não vai encontrar claramente no livro, No livro, tem livros que não falam assim, eu escrevi esse livro, Mas aí você vai procurar, você vai pesquisar. Então, vamos aprender isso, a pesquisar. Na palavra de Deus diz o quê? Para examinar as escrituras. Então, nós devemos ler cuidadosamente e entender. Quando a gente acha uma palavra ali que a gente não sabe, a gente procura o significado, correto? E aí a gente segue a leitura, entendendo o que aquela palavra quis dizer e colocando sempre em prática, Colocando dentro de nós aquilo que nós estamos aprendendo, assimilando aquilo e sempre tentando colocar em prática. A gente coloca assim, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, Então, o que eu posso estar fazendo para ser como Malaquias, para não ser como aquele povo? O que eu tenho que me arrepender? Então, a gente sempre tem que trazer para a nossa vida para que haja mudança, para que haja transformação. A Bíblia, ela sempre quer nos trazer o que precisamos mudar, o que precisamos nos arrepender, o que tá bom, o que não tá bom. Por isso que eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Ela não é um livro comum de autoajuda que vai te mudar, que
por um tempo, que vai te ajudar em determinada situação. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai te ajudar em todas as situações, vai te mostrar seus pontos certos e errados, ela vai te ensinar, te instruir, te corrigir e vai te consolar. Amém? Vamos lá? Livro de Malaquias, capítulo 1. Então vamos lá. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Então ele já começa assim, quebrando aquele coração endurecido. Eu sempre amei vocês. E o amor de Deus, ele não é a base de troca. Eu não tenho que dar algo para receber esse amor. O amor de Deus é sincero, é puro e é 100%. O amor de Deus não é porque eu dou alguma coisa, até porque eu não tenho nada de bom para oferecer. Então ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro. Então ele já começa assim: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? Então aqui no decorrer da leitura, vocês vão ver que sempre Malaquias fala o que o Senhor manda e o povo questiona. O povo questionava ali porque o povo estava triste, desanimado, não estava vendo o cumprimento das promessas, tinha voltado de um cativeiro. Como que, eu vou dar uma pausa aqui, como eles encontraram aquele lugar que eles moravam? Destruído, gente. O povo da Babilônia destruiu tudo, pôs fogo nas portas, no templo, derrubou os muros. Então esse povo que volta cansado, volta desanimado, volta triste, volta tendo que recomeçar. Então Malaquias está pegando ali um povo desanimado e ele tenta mostrar, olha, Deus ama vocês, Deus está no controle, ele sempre amou, ele sempre esteve, ok? E aquele povo questionando. O Senhor responde, foi dessa maneira, amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. Quem é Edom? Edom são os descendentes de Esaú. Então aqui parece que ele está falando de duas coisas, Esaú e Edom. Não, ele está falando do povo de Esaú, Edom, ok? E isso nós vamos pesquisando e aprendendo. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra de maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Então aqui fala que Deus destruiu aquele povo e que por mais que aquele povo tentasse se levantar, o Senhor destruiria aquele povo. Porque aquele povo foi contra o povo dele, o povo de Israel. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, ó filho, honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde está a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Então aqui está falando que o servo respeita o seu senhor, que o filho obedece o seu pai. E aí eles falam, e Deus fala assim, como que eu sou considerado pai e senhor de vocês, se vocês não me honram? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam, mais uma vez eles questionando, né? De que maneira desprezamos o teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês me perguntam, de que maneira contaminamos o sacrifício? Então aqui Deus está mostrando para eles, eu amo vocês, e eles questionam, mas ama? Como assim nos ama? E aí ele fala, vocês me desprezam, mas como nós te desprezamos? E aí ele vai falando e o povo vai questionando. Então aqui ele está falando assim, que vocês me desprezam oferecendo sacrifícios contaminados.
Então nós vamos continuar a ler aqui para você entender esse contaminado. Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando aqui, isso que vocês estão me oferecendo, vai lá e oferece a mesma coisa para os seus patrões para ver se eles vão gostar. Não vão. Vocês estão me oferecendo animais doentes, estão me oferecendo o resto. E por que eles estavam cientes de que isso estava errado? Porque lá nas leis, né, de Moisés, quando Moisés está passando as leis para o povo, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui para vocês. No livro de Levíticos, né? Levíticos 22, 21. Então Moisés ali vai instruir o povo como que deveria oferecer esse animal para sacrifício. Então tinha que ser o primogênito, né? O primeiro bezerrinho. Tinha que ser um animal sem defeito. Não podia ser um animal com uma pata quebrada, um animal cego, um animal doente. Tinha que ser ali o melhor. Então aquele povo estava ciente que estava oferecendo sacrifício impuro. Por isso que nós temos que ir estudando, viu? Então aqui você lê assim, mas por que estava oferecendo? Por que cego não podia? Por que animal cego não podia? Então agora você já sabe por que não pode. Porque você já leu lá em Levíticos. E aí você volta lá em Levíticos e entende, né? O que é que Malaquias está exortando aqui o povo. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas, porque ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele fala aqui que podia alguém fechar a porta do templo e não oferecer fogo no altar. Então mostra que o Senhor não aceita qualquer fogo, né? Então mostra que o Senhor não aceita qualquer sacrifício. O Senhor não aceita qualquer coisa. Ele quer o melhor, ele merece o melhor, porque ele nos dá o melhor. E nós às vezes oferecemos para o Senhor o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto da nossa adoração, aquilo que dá. O que dá para fazer, a gente oferece, o Senhor ele entende. E não, nós devemos oferecer o melhor para o Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então aqui está mostrando que eles estavam fazendo sacrifício, mas oferecendo o resto. Então guarde sempre isso no seu coração. Não adianta você fazer de qualquer jeito. O Senhor quer que você faça o certo da maneira certa. Ele estava fazendo sacrifício? Ok, eles tinham que fazer, mas estava fazendo do jeito errado, oferecendo animais doentes para o Senhor. Então faça, mas faça certo, faça direito. Fazer de qualquer jeito não é fazer. Obedecer pela metade não é obedecer. Amém? Diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferece incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome, ao trazer alimentos desprezíveis. Declaro que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados, doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Então nós vamos estudar aqui só o capítulo 1 de Malaquias. Malaquias ele é um livro muito pesado, que ele quer nos mostrar ali correção, né?
Então a gente usa muito o livro de Malaquias para pedir oferta, Malaquias 3:10. Mas mostra também outras ações, né? O sacrifício ali, não só na questão do dinheiro, certo? Quando Deus fala para oferecer sacrifício, aqui tá falando de animais, nós levamos para o lado de dízimos, ofertas, ok, não está errado, mas também nós devemos levar esse sacrifício para outro lado, né? Sacrificar a carne, sacrificar os meus desejos, a minha vontade e oferecer ao Senhor o melhor. Então eu quero ler aqui com vocês Hebreus 13:15, que fala assim, Hebreus 13:15. Assim, por meio de Jesus, ofereça um sacrifício constante de louvor. Só até aqui. Então, o nosso sacrifício não é só, aqui ele está falando de animais, mas não é só dinheiro, não é só oferta. É sacrificar a carne, é oferecer ao Senhor o nosso melhor, um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, né? É oferecer não o resto do nosso tempo, mas separar ali um tempo para adorar o Senhor. Então é isso que Malaquias estava exortando o povo, que o povo estava fazendo de qualquer jeito. O povo estava achando que estava enganando a Deus. Eu vou ali fazer um sacrifício porque a lei manda, mas eu vou oferecer o resto, vou oferecer um animal doente e ele não vai nem perceber. E o Senhor estava vendo ali tudo que aquele povo estava fazendo e estava querendo que ele se arrependesse. Amém? Estudamos o livro de Malaquias. Eu quero deixar aqui para vocês algo que eu li ontem e vai acrescentar muito sobre estudar a palavra, né? Examinar as escrituras. E aí fala assim, uma explicação nessa Bíblia, que é a Bíblia da Mulher, e fala sobre assim, o versículo Josué 1:8, e fala, não cesse de falar deste livro da lei. E eu quero ler aqui o que ele explica, né, sobre meditar na lei. Em hebraico, meditar denota recitar ativamente, ou seja, você tem que ficar ali repetindo várias vezes. Isso em hebraico é meditar. Envolve a leitura cuidadosa e atenta de cada frase e palavra. Então aqui ele fala que lá em hebraico, naquela época, meditar é você repetir várias vezes e ler cuidadosamente, com atenção, cada frase, cada palavra. Então meditar é isso, é você prestar atenção naquilo que você está lendo, cada vírgula, cada palavra, cada frase, o versículo. Não abra a Bíblia assim e pegue qualquer versículo, né? Você tem que ler o versículo antes e depois para você entender o que está acontecendo ali, qual é o contexto, o porquê que ele está falando isso, por que aconteceu isso. Leia todo o capítulo, leia todo o livro, leia toda a Bíblia para que você consiga entender, para que você consiga assimilar, para que o Senhor venha falar claramente ao seu coração. O Espírito Santo nos ensina através da palavra, mas nós precisamos examinar as Escrituras, não ler de qualquer jeito. Amém?